Em 2 de março de 2019, a jovem Zaira Dantas Silveira Cruz, de 22 anos, foi encontrada morta dentro do carro do jovem Pedro Inácio Araújo. Os jovens, que ficavam esporadicamente, se encontraram no Carnaval de Caicó. Pesa sobre Pedro as acusações de estupro e homicídio. O mesmo responde pelo processo preso e o julgamento, a portas fechadas, iniciou na segunda-feira, dia 2 de junho, no Fórum Miguel Seabra Fagundes. Já no segundo dia de júri, a defesa de Pedro Inácio abandonou o plenário, alegando cerceamento da defesa. Tal atitude fez com que o júri fosse cancelado. A defesa do réu convocou uma coletiva de imprensa nesta última quinta-feira, dia 5, para justificar a sua atitude. Inicialmente, gostaria de dizer que não tenho dúvidas na inocência do Pedro Inácio, porque as provas dos autos comprovam que não existe crime, que não existe estupro, que não existe homicídio, que a jovem Zaira não foi espancada. A defesa não teve o direito de falar durante o julgamento no plenário do júri. Foi divulgado da mídia que a gente tinha a intenção de denegrir a imagem da Zaira ou falar sobre a intimidade da Zaira. Não. A única coisa que a defesa gostaria de ter feito e foi cerceada foi mostrar o que está no processo, apresentar as provas da inocência do Pedro Inácio. E por isso, a defesa solicitou, foi um pedido da defesa, que esse julgamento fosse restrito apenas aos familiares, certo? Mãe, pai e irmã de Zaira, e no caso de Pedro, a mãe de Pedro. Então, assim, justamente na intenção de preservar a imagem, a intimidade da jovem Zaira Cruz. Não poderíamos deixar acontecer um julgamento sem a plenitude de defesa. Eu não posso deixar um inocente ser condenado porque não teve um julgamento justo, como deve ser. A defesa, até agora, permaneceu em silêncio, respeitando a imagem de Zaira, a sua família, respeitando também a família do Pedro Inácio. A defesa alega que o júri deveria ter sido interrompido desde o primeiro dia e que a atitude dos mesmos já havia sido avisada ao magistrado. No primeiro dia do início do plenário do Tribunal do Júri, o júri já era para ter sido anulado. No primeiro momento em que ele começou, eu e o doutor Igor suscitamos uma nulidade porque nos foi cesseada uma prova que estava nos autos, que nós iríamos mostrar aos jurados. E isso, de acordo com o artigo 571 e 572, 571, inciso 1 e 572 do Código de Processo Penal, é nulidade do processo. Pedimos isso ao juiz de direito, presidente do plenário. Ele negou. Então, o nosso cerceamento de defesa começou ali. Mesmo assim, nós fomos em frente, porque a nossa ideia, como disse a doutora Andréa, não era interromper júri, não era que o Tribunal de Justiça tivesse prejuízo, era dar ao Pedro Inácio o que ele e qualquer um da sociedade merece, um julgamento justo. E dar à família da senhora Zaira, tá certo, a certeza de que do que aconteceu com a sua filha. Que, conforme a doutora Andréa falou, nós entendemos que não é o que está sendo propagado. Nós esperamos 2 dias. Nós comunicamos ao juiz, se não nos for dado o direito de mostrar as provas que estão nos autos, nós abandonaremos o plenário. O juiz sabia disso, desde o primeiro dia. Ele disse, vou resolver, e no dia de resolver ele disse, não vou aceitar. Então nós vamos abandonar o plenário. A defesa ainda alega que existem provas que são indissociáveis e que precisam ser mostradas. Estamos falando aqui de um crime de estupro e de uma acusação também de um crime de homicídio. Então existem fatos e provas que são indissociáveis do contexto defensivo. Existem situações que elas têm que ser expostas e a intenção da defesa jamais, em hipótese alguma, foi atentar contra a honra da vítima. A defesa jamais, em hipótese alguma, buscou descredibilizar, discriminar, buscou realmente trazer essas informações de uma forma pejorativa. Mas como vocês bem sabem, estamos tratando de um crime
de estupro e de um crime de homicídio. Então existem fatos e provas que são indissociáveis. Ainda na coletiva de imprensa, a defesa deixou claro que, caso seja necessário, abandonará novamente o júri. O exercício da amplitude da defesa é constitucional. Nós não iremos aceitar. Essa equipe de advogados não irá aceitar que, se for remarcado um próximo júri, que aconteça a mesma coisa que aconteceu nesse júri, do dia 2. Aí os senhores me perguntam, mas vão abandonar? Se for necessário, sim. A defesa alega que Pedro luta agora por sua honra e que o mesmo está doente e debilitado. Após 6 anos de prisão, Pedro não luta somente para ter a sua liberdade restituída, porque mesmo que absolvido, absolutamente ninguém vai reparar esse mal. Pedro hoje luta para ter a sua honra restabelecida. Pedro hoje luta para ter a sua moral restabelecida. Pedro hoje luta para ter a sua dignidade devolvida. Porque ele sofre de uma doença que já matou seu pai. Pedro está muito debilitado. Sobre a perícia do ITEP, a defesa acredita estar errada. A primeira coisa que eu fiz é pedir o acesso às fotografias. Todo o trabalho realizado pelos peritos do ITEP, eles têm que ser fotografados. E aí, ao me debruçar nas fotografias, o que estava escrito não tinha ligação com aquelas imagens que estavam postas ali. Quando o doutor Sami recebe essas fotografias e os laudos, ele chega à seguinte conclusão: não existe crime. Nós sabemos de que ela morreu. Aí o senhor me pergunta, mas o perito do IML não identificou? Não, porque ele fez o procedimento errado. Se ele tivesse feito o procedimento certo no coração da dona Zaira, ele ia ver que ela poderia ter morrido de morte súbita. Mas ele não fez. Ele fez tudo o que não se deve fazer numa perícia de um cadáver. Então, os vários erros processuais, o principal é o erro pericial. Contestados sobre o sigilo do processo e da necessidade de mostrar o que, por lei, foram impedidos, eles responderam que é essencial para a defesa do réu. Primeiro, que se vocês tivessem acesso às provas que estão contidas no processo, indiscutivelmente entenderiam que Pedro não teria motivo para cometer um estupro. Essa é a primeira certeza que toda a sociedade potiguar tem que ter. Pedro não tinha motivo algum para cometer um estupro. A defesa encerrou a coletiva alegando a inocência de Pedro Inácio. Ele não é o primeiro injustiçado. Infelizmente, no cárcere, na prisão, existem vários inocentes ali pagando por algo que não fez. E aí eu vou fazer uma ressalva. O senhor menciona, a Zaira não está aqui para contar a história, mas ela deixou vestígios. E os vestígios contam a história dela. E é com base nesses vestígios que eu digo que Pedro Inácio é inocente.